Olá, minha audiência diferenciada. Eu vou adotar essa maneira agora de chamar o pessoal, hein? Porque temos aqui mais uma fera com a gente hoje para a gente falar de futebol, falar da carreira dele. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho. O Rodrigo também vai me ajudar a divulgar o vídeo aí. Bem, nós vamos que vamos. Rodrigo, boa tarde aí, cara. Muito obrigado por ter topado. Não é de hoje que eu fiz esse convite para você, mas por outros motivos não podemos ter feito antes, mas estamos fazendo agora, vai ser maneiro da mesma maneira. Eu até estou um pouquinho mais experiente. Penteei até o cabelo para chegar aqui melhor para fazer esse bate-papo contigo, hein? Olha, Juliano, um prazer falar contigo. Teu penteado tá bom, mas muito melhor é teu figurino, viu? Gostei do fundo, aí tô me identificando com algumas coisas, aí tem coleção de bola que eu gosto, tem ali um negócio meio Star Wars ali que eu tô vendo, Tem. alguns livros diferenciados, ali uma Kombi, ali eu tenho uma nesse estilo mais ou menos. E a Kombi é laranja lá, tá vendo? Então, mas tua camisa é tudo de bom. Vai pro álbum Bubu Holanda. Como a gente, né, fala sempre, né, eu preciso de autorização para participar de live ou qualquer coisa fora do canal. A autorização foi concedida, então vai ser um prazer aqui desfrutar de você aí por uma hora aí do papo aí, vai ser animado. Tem um taco de beisebol ali, parece também. Tem o taco de hóquei também, de grama. É, Não eu dá para ver pensei tudo aí, não, mas tem muita coisa. xadrez, eu jogo xadrez, dou uma enganada no xadrez. Pô, tá legal aí, hein? Bacana. Vai ser um prazer. O prazer vai ser todo meu também, ô Rodrigo. Que bom, cara, que podemos. E agora vamos fazer esse bate-papo aí. Pessoal, Rodrigo Bueno, camarada que já está na estrada aí, já tem um tempão. Rodrigo, eu queria que você começasse falando de você, cara. Como é que começou essa sua paixão pelo futebol? Quando surgiu? A sua formação? Eu sei, eu pesquisei aqui. E assim, é claro, você já está na televisão um tempasso fazendo, participou e participa, né? Participou de jornais e tudo, mas muitas vezes você não tem um tempo, um espaço para falar de você. Você vai falar das equipes, você vai fazer seu trabalho jornalístico. Fala de você, cara. Como é que foi a tua infância? Por que você ficou tão apaixonado pelo futebol? Eu sei de onde veio, né? Essa paixão pela Holanda e tal, mas eu quero ouvir você, cara. O espaço é seu aí para a gente fazer essa introdução e a gente apresentar o outro lado do Rodrigo, que tem ele no Facebook, sabe um pouco mais e tudo. Mas vamos lá, manda ver. Bom, você fez uma abertura aí muito perigosa, porque você está deixando a bola com um cara que é egocêntrico, mascarado, que se acha pra caramba, que adora falar eu. Pô, você fala para eu contar minha vida, minha história, eu vou passar aqui 5.000 horas aqui falando. Mas, resumindo aí, né? Quem não me conhece direito. Eu joguei futebol desde os 4 anos de idade, porque meu pai era técnico do time de várzea e ele me obrigava. Eu não queria jogar bola, entendeu? Mas meu pai, com eu com 4 anos, às 7 da manhã, vamos lá no campo, entendeu? Então, meu futebol começou com 4 anos jogando à força, entendeu? O sonho do meu pai era que eu fosse jogador e eu fui jogando, depois comecei a gostar. Fui muito bem no futsal, no futebol de campo, joguei no time do meu bairro, que é o Real Parque. Aí comecei a jogar no São Paulo, que é vizinho aqui, a região da Zona Sul, né, a região do Morumbi aqui em São Paulo. Aí entrei na base do São Paulo, joguei até o segundo colegial, quando eu tomei a decisão de parar com o futebol, de não tentar ser jogador profissional, entendeu? Mas eu amava esporte, minha irmã professora de educação física, meu pai ama tal. Eu falei, jornalismo esportivo é uma boa saída para mim. Eu sempre gostei de escrever, de comunicação, e aí foi no que deu. Prestei para várias coisas, mas com foco em jornalismo e tentando trabalhar com jornalismo esportivo. Né? Então, durante a faculdade, fiz algumas coisas, assessoria de imprensa do SESC, onde tem um ambiente cultural muito grande, trabalhei muito com questão de música, de show. Aí depois fiz assessoria de imprensa da PUC, participei ali para terminar o meu curso, né, que era cara a faculdade. Ali teve muita questão social, política, organizei debate com candidatos a Senado e por aí vai, questão acadêmica, estudantil, e paralelamente fui tentando alguns cursos, né, ou programas de treinamento, fiz o curso Abril de jornalismo na editora Abril, na revista Placar, que era um lugar que eu sonhava trabalhar, eu fiquei alguns poucos meses ali, por conta do curso Abril,
E consegui entrar na Folha, com muito custo, muita dificuldade. Já tinha feito teste para ser estagiário no banco de dados na Copa de 94, não deu, não passei. Depois fui reprovado num programa de treinamento, em setembro ainda, de 94, na Folha. Mas em dezembro eu fiz um curso para entrar na editoria de esporte, como redator ou repórter, e passei. E ali, dia 5 de janeiro de 95, começou minha carreira na chamada grande imprensa, né? Foram 17 anos de Folha de São Paulo, com 2 anos em 97 eu já era colunista de futebol internacional, e isso começou a chamar a atenção das televisões, né? Tive algumas colaborações em alguns canais menores, o HF, comentei uma temporada na TV Cultura da Champions League, e aí consegui chegar na ESPN, que era um grande objetivo meu, né? Um canal com o qual eu me identifico muito, muito futebol internacional. E foi assim até 2012, né? Durante mais de uma década eu trabalhei na ESPN. Em 2012 eu recebi um convite para ir no Rio de Janeiro trabalhar no Fox Sports. A proposta para mim era muito boa pessoalmente, né? Eu casei com uma carioca e tudo mais. Então foram 9 anos muito bacanas no Rio de Janeiro. Aí teve a fusão e eu acabei tendo que voltar, né, para São Paulo. Agora eu tô nos dois, né? Ainda estamos juntos aí nos duas, aí ESPN Fox Sports e feliz aí de estar ainda depois de 26 anos, né, atuando aí na grande imprensa, cobrindo o que eu amo, né? Sobretudo, né, futebol, muito futebol internacional. Pô, aí, assim, o Rodrigo fala assim, esse cara é mascarado, egocêntrico, não é nada, o cara é bacana, assim, super simpático, responde todos os twitters que fala com ele, o cara te dá parabéns no dia do aniversário ali pelo Facebook. Você é um cara muito bacana, cara, tu é um cara muito maneiro, gente boa. Obrigado. Assim, eu te conheço pessoalmente, quem sabe um dia eu vá conhecer, mas gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho. Acho que você é bem incisivo quando você tem que falar, você fala, você não fica em cima do muro. Eu estava vendo agora, porque, galera, quem não sabe, a gente tinha marcado para as 14 horas e ele falou: qualquer coisa eu te falo. E ele acabou agora o futebol no mundo. Acho que não deu nem tempo dele tomar um copo d'água, deve estar ali do lado dele. Ele combinou e a gente já está mandando ver aqui. Rodrigo, aí, cara, eu vendo ali o programa, a gente sempre tira alguma coisa, né? Você falou, assim, eu vou falar um pouco disso, depois eu vou falar. A gente vai fazer um papo bem maneiro mesmo. Você falou o número seu, o número da sorte é o mesmo número meu da sorte. E quando você falou do mês de agosto, eu não vou chegar no nível que você chegou ali. Mas também, vamos dizer assim, o mês de agosto é o menos querido para mim. E eu gosto muito do número 8. Eu, assim, nasci no dia 26, eu estou vendo os seus KR ali, então, 2 e 6, 8, acho legal. Cara, por que o 8? E você falou que faria um programa inteiro se fosse de superstições. Não dá para a gente falar só de superstições aqui, mas fala as principais superstições que você tem, que você falou que você é um cara super supersticioso. Então, primeiro assim, eu até pensei, né, que a pauta do programa tinha a ver com superstição, no futebol e tal, e o número 26, o Sosquiaer. E aí eu pensei, né, eu tinha que responder qual que é o meu número favorito, meu número da sorte. Eu costumo sempre dizer que meu número favorito é o 8, mas não é da sorte, não tem nada que o 8 tenha me trazido de vantagem, de coisa positiva. É que desde garoto eu gostava da forma do número 8. Eu lembro que o meu autorama era um 8, então eu gostava do 8. É o número do infinito, né? Como fala, né? Você desenha assim, é como se fosse o desenho do infinito. Então, assim, sempre gostei de escrever o 8, sabe? De fazer assim. Então. Mas não é que me dá sorte. E, ao contrário, o mês de agosto sempre me deu muito azar, assim. E isso acaba pesando. No começo eu não reparava muito. O meu pai, quando eu era garoto, o meu pai adorava o mês de agosto. Chegava agosto, o meu pai ficava assim, não, é agosto, é o mês da sorte, é meu mês da sorte e tal. Né? Tudo que é de bom acontece para mim em agosto. Eu falei, pô, que legal, pai. Eu comecei a prestar atenção nisso. Só que comigo eu começava a dar o contrário, né? Acontecia alguma desgraça, algum acidente, problema na escola, alguma coisa, sei lá, doença, tal, cirurgia, sei lá, qualquer coisa assim. Aí eu olhava, aí eu comecei a. Isso ainda adolescente, né? Eu falei, pô, agosto pode ser um momento de sorte pro meu pai, mas para mim é uma desgraça, né? Aí eu fui ficando com isso na cabeça. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas com quem eu dividia isso. Então, assim, relacionamento. Chegava em agosto, era uma desgraça, entendeu? Terminei relacionamento, problema. E foi assim até adulto. Então,
por exemplo, a gente está agora no fim de maio. Eu estou tranquilão. Quando chega agosto, eu já fico meio precavido, entendeu? É um negócio estranho isso. Porque fica... E eu acho que isso acaba atraindo coisa ruim. Eu acredito muito em negócio assim, de positividade e negativismo. Se o cara vai entrar no avião, ai meu Deus, eu tô com medo. Você fica pensando muita coisa, você atrai coisa ruim. Não tô falando que vai cair o avião porque você fala isso. Time de futebol, eu acredito muito nisso. Se você tem um monte de gente, pode ser um time, pode ser uma torcida, se todo mundo mentaliza, vai dar certo, vai ganhar, eu acho que isso estimula. Você cria uma aura positiva, aumenta a confiança de um grupo de pessoas. Então, assim, se todo mundo acredita que o 13 é dar sorte, vamos botar 13 que vai dar sorte, acho que isso aumenta a confiança. Tem gente que leva isso para questão de religiosidade. Quem acredita em Deus, sei lá, não importa a religião, sabe? Quem acredita em alguma coisa, tal. Se todo mundo tem aquele grupo, acredita na mesma coisa e que aquilo vai te dar um benefício, eu acho que contribui para o esporte, entendeu? De positividade. Né? E comigo virou assim, o agosto, chega no mês de agosto, e ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa assim, né? Eu nem sou religioso, não sou não rezo, entendeu? Não tenho... Mas assim, superstição eu tenho muitas. Então, por exemplo, por mais que eu não seja religioso, às vezes por exemplo, hoje eu não jogo tanto futebol, raramente jogo, há muito tempo que eu não jogo, eu me estourei tudo, rompi ligamento dos 2 joelhos, rompi tendão de Aquiles, mas mesmo não sendo religioso, eu entrava em campo, eu ainda ponho a mão no chão e faço o sinal da cruz. Muito jogador faz isso. Sim. O Cruyff, quando foi jogar na Espanha, tem uma frase, é o maior frasista da história do futebol, né? Acho que até do esporte, o Cruyff. E ele ridiculariza isso. Ele fala assim, poxa, eu fui jogar na Espanha, aí meu time entrava em campo, todos os outros jogadores faziam o sinal da cruz. O adversário, todo mundo fazia o sinal da cruz. Aí ele falou assim, poxa, eu tô pensando assim, pô, Deus vai ajudar quem, entendeu? Né? É mais ou menos a história do Campeonato Baiano, né? Se Mandinga ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? Porque todo mundo reza, pede, ora, não sei o quê. Né? Quem que vai ganhar com isso? O Cruyff ironizava isso. Ele achava que para ele era uma bobagem isso, um bando de jogador dos dois times entrando no sinal da cruz. E eu não faço porque eu acredito que sabe, uma questão maior, religiosa tal. Mas eu faço isso quando eu pego estrada. O meu antigo cunhado fazia isso, eu olhava para ele. Então, na hora que você vai pegar uma estrada, eu faço o sinal da cruz e bato no painel do carro, por exemplo, entendeu? Aí você fala, pô, mas que bobagem isso? Isso vai te proteger, vai impedir um acidente? Só que virou um ritual, entendeu? Virou um costume. Tem que fazer. Sem fazer repetição. Então, quando o avião decola ou pousa, eu estou no avião, eu não cruzo nem perna nem braço. Chega na hora, eu tenho que... essa aí eu não sei nem direito como começou. Mas dizem, por exemplo, quando eu estou torcendo para algum time, eu evito estar também com o braço ou perna cruzada. Sabe, assim, que às vezes você está no sofá, numa poltrona, ou na cama relaxado, você dá uma cruzada. Eu para não dar zica, eu descruzo tudo, entendeu? Então eu cresci com muita coisa. Essas coisas que são óbvias, que você cresce. Eu não passo embaixo de escada. Eu evito pular pessoas ou ser pulado. Quando eu era pequeno, diziam que não crescia. Se pular você, não vai crescer. Então eu não acho legal. Eu reparo em gatos que cruzam o meu caminho, se é preto ou não. Se é preto, eu fico meio... Né? Tem essas coisas mais tradicionais. Pô, mas tem um monte, cara. Tem um monte de coisa. Assim, eu sou muito... Então, bandeira de time, eu tenho que pegar para estar vendo em tal jogo, tal camisa. Essas coisas assim eu lembro, eu marco muito. Por exemplo, o meu celular tem a ver com o meu aniversário. A placa do meu carro tem a ver com o meu aniversário, do meu primeiro carro, que é o Floquinho. Então eu tenho ligações com números assim também, de tentar os números que são favoritos, entendeu? Pô, cara... Tem bastante mesmo, hein, Rodrigo? Bastante coisa. Então, eu sou um cara supersticioso. Como eu te falei, não quer dizer que eu acredito que se eu não fizer determinada coisa vai dar errado ou não. Mas, por exemplo, esse é o barato, eu não contei aqui. Se tiver alguma pretendente, alguma mulher vai lembrar. Eu sempre dei muita sorte com mulher cujo nome começa com a letra A e letra L. Assim, eu não sei porquê, mas assim, a imensa maioria das mulheres com quem eu me relacionei na minha vida
Não é que eu procuro, entendeu? Vem até você, assim. A mãe dos meus filhos se chama Lilian, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que quando eu conheci a mãe dos meus filhos, e eu já vi o nome Lilian, que eu já fiquei meio assim, falei, putz, cara. Sabe? Então, aí, sabe, é tipo de coisa que é que eu faço muita lista, eu sou maníaco por listas. Como eu falei, né? Agora você vai ser incluído no álbum Bolana, então eu vou lá colocar o teu nome, Juliano Tagliati e tal. Então eu acabei vendo, poxa, cara, mas que coincidência, cara. Mulher que começa com A ou com L, parece ter uma coisa meio que mágica, mística comigo, entendeu? Acaba rolando. Né? Eu não sou muito ligado em horóscopos, eu sou de escorpião com ascendente escorpião, eu sei disso. E eu sei muito porque tem muita mulher que é muito ligada em horóscopo e quer saber para ver se bate ou não. Cara, dizem que escorpião é o pior signo que tem, que os caras tudo é maluco, nervoso, intenso. Aí quando você fala para mulher que você é escorpião, gosta de escorpião, a mulherada fica, meu Deus, cara, tipo, ame ou odeie, né? Tipo, deve ser muito bom ou deve ser uma loucura isso aí, né? Então, eu tive na Índia o ano passado, eu conversei, eu paguei um cara que eu olhei assim, eu me senti meio que hipnotizado, entendeu? Ali na Índia tem muita coisa mística, muito guru e tal, e eu acabei numa visita num ponto turístico ali, eu encontrei um cara que, assim, o cara olhou para mim, eu achei meio estranho, me senti atrás, eu fui lá. E um cara fez ali um pouco do meu futuro. O cara começou a conversar comigo, pô, um cara, um maluco, um guru da Índia, no meio era tipo não um castelo, era num palácio, não vou lembrar agora de cabeça qual cidade que era. Era na região do Rajastão, acho. Aí eu conversei com esse cara durante 5 minutos, eu fiquei boquiaberto. O cara, em 5 minutos, ele falou a minha vida inteira. Cara, você tem 2 filhos, você casou não sei o quê, você trabalha nisso aqui. O cara, assim, Como, né? o cara falou tudo, acertou tudo a minha vida, cara. Aí eu falei, cara, não, vamos lá. O que vai acontecer, né? Uhum. Entendeu? E ele já falou algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, a minha volta para São Paulo, que eu ia renovar com a ESPN, entendeu? Continuar o cara. Cara, esse cara, isso foi em março do ano passado. Sobre relacionamento, entendeu? Pô, cara, tem coisas assim que eu já tô, entendeu? Então eu levo isso para mim, conta muito superstição. Como te falei, eu não sou religioso, mas eu sou muito aberto e respeito, né, fé, né, e algumas das viagens que eu fiz, eu faço muita viagem de turismo exótica, eu vou para uns lugares assim que te fazem pensar um pouco em algumas coisas. Tem muito charlatão, né, tem muita coisa Sem que dúvida. cascata, tem, mas, pô, esse cara que você é da Índia, amigo, parece o filme Comer, Azar e como é que é? Comer, Amar e Rezar, Ah, que a mulherada adora, né? Começa assim, né? O cara faz meio que uma profecia e no final a Julia Roberts vai lá e volta com um cara lá para achar a vida dela. Essa minha viagem para a Índia, que aliás ela vai para a Índia no filme, né? No Comer, Amar e Rezar, tem um pouco disso, entendeu? Então eu tô meio que, né? Sei lá, né? Vamos ver o que vai ser, mas é muita história, cara. Daria para ficar fazendo realmente horas e horas de programa sobre superstição. boa, bacana, não, e assim, ficou à vontade, falou várias, eu acredito que tem outras também. Rodrigo, aí, cara, vou voltar aqui pro futebol. Você falou, eu sei que você não fica em cima do muro, mas e falou que também gosta de fazer lista. E eu até, já sabendo disso, eu já preparei umas perguntas aqui para você em cima de lista, porque eu sei que você gosta de fazer, eu sei que você não fica, não e tal, beleza. Mas eu vou te fazer essa pergunta aqui. Isso eu acho que é uma coisa difícil de você revelar. Se você não quiser revelar, pode falar também. Você é São Paulino ou você é botafoguense com essa quantidade de superstição que você colocou aí? Não, eu sou São Paulino, mas isso não é segredo, não. Sempre que me perguntam, eu falo. E aí tem Ah, muita superstição. O São Paulo acabou de sair da fila. aham. Eu morei 9 anos no Rio, o São Paulo ficou 9 anos sem ganhar título. Aliás, eu estava aqui no último título do São Paulo, eu trabalhei naquela Sul-Americana, eu estava no Morumbi, o São Paulo foi campeão em 2012 da Sul-Americana. E aí, nos últimos 9 anos eu no Rio, o São Paulo não ganhava. E a minha família, quase toda é São Paulina, amigos, tal, a galera, não, cara, o Bubu precisa ir para São Paulo, volta para São Paulo, o São Paulo só vai ser campeão quando voltar. Eu nasci no início dos anos 70.
São Paulo ficou na fila entre 57 e 70. Meu pai sofrendo, meu pai São Paulino doente. E aí eu brinquei, pai, cara, desde que eu nasci, aí no São Paulo fez Morumbi, começou a ganhar tudo. Aí eu fiquei longe da família, longe de São Paulo, longe do São Paulo, né? Nesses 9 anos foram um sofrimento. Aí, cara, tem até amigo meu na ESPN que falou assim, cara, vamos fazer um contrato só para você voltar para o São Paulo ser campeão. Tem essa, você vê, é mais uma superstição são paulina. Mas cara, eu cresci do lado do São Paulo, joguei no São Paulo, meu pai é São Paulino doente, me levava desde garoto para o estádio. O primeiro jogo que eu fui foi a semifinal do Brasileiro de 77, São Paulo e Operário. Acho que até hoje é a maior concentração de São Paulinos na história. Público oficial, acho que foi 114 mil, 3-0 para São Paulo, a semifinal do Brasileiro de 77. Esse jogo foi em 78 já. São Paulo foi ser campeão depois, foi para a final, foi campeão contra o Galo em Minas, né? Então, esse é o primeiro jogo que eu fui no estádio. Meu pai me levou, eu morrendo de medo, né? Porque era pequenininho, na arquibancada, lugar alto, cheio pra caramba. Aí o Serginho fazia gol, meu pai me jogava pro alto, eu saía voando e caía, sei lá onde é que eu ia cair. Aí eu caía em cima dos outros caras, todo mundo um amassado, né? Aquela época que a galera de hoje, que é meio gourmet, não conhece, né? Todo mundo sentadinho e tal ali. Aquela época ali, o estádio, pô, abre as portas, quem chegar entra, entendeu? Né? Então, a minha ligação com o São Paulo é desde garoto. Mas eu nunca escondo isso, assim, sempre. Né? Não tenho problema. E tenho afinidade com vários times fora do país e alguns até dentro do país, assim, né? Eu era flamenguista. O primeiro time que espontaneamente eu gostei foi o Flamengo. O Flamengo do Zico era meu ídolo, né? Então eu era São Paulino ali por pressão familiar, né? Questão familiar. Espontaneamente eu me encantei com o time do Zico. Então a Libertadores de 81 eu torcia muito, torcer para o Flamengo era como torcer quase que para a seleção brasileira, né? Tudo era encantador, o time do Zico, o Zico era meu ídolo, camisa 10 da seleção. Mas aí, especialmente aquela geração dos menudos ali, 8-5, eu voltei ali eu falei, não, acho que meu negócio é mais o São Paulo mesmo, e desde então é o meu time, claro, favorito aqui no Brasil. Paralelamente, eu comecei a procurar times fora, comecei a acompanhar futebol internacional, o Milan foi o primeiro que eu gostei, por causa eu adorava o Gullit e Van Basten. Não sei se você quer saber sobre isso, mas acho que todo mundo já sabe. Eu virei torcedor da Holanda vendo o Milan 87, 88, Gullit e Van Basten. Quando veio a Eurocopa em 88, eu não torci para a Holanda porque a Holanda ganhou a Eurocopa. Eu já fui para a Eurocopa torcendo para a Holanda porque o Gullit e Van Basten eram os meus ídolos. Então eu queria ver a Holanda jogar, eu já estava torcendo para a Holanda. Pô, e a Holanda faz aquela campanha, aquele puta golaço do Van Basten na final. Ali eu falei, cara, não sei o que vai acontecer no resto da minha vida, mas pro resto da minha vida eu vou torcer para a Holanda. Entendeu? Então eu posso dizer que eu vi a Holanda ser campeão em 88 como torcedor da Holanda. Ali, eu não fui tipo ali, ganhou e pronto. Eu já vi, passou na Globo na época da Eurocopa, né? Que foi sensacional. Aliás, não essa outra vai voltar a ser na Alemanha, né? Quem sabe aí. Essa próxima eu não estou botando fé, não, desse ano. Quem sabe em 2024 na Alemanha a Holanda não esteja mais preparada para ganhar. Mas assim, a Holanda voltando a jogar um bom futebol é legal, né? Porque assim, a Holanda chegou nas finais de Copa do Mundo aí, mas não jogou como a Holanda joga, né? Eu até brinco, pô, o Cruyff ficava louco, né? Ler a biografia dele e ele ficava indignado com isso. Mas é claro que eu queria saber. Mas você vê, cara, a Holanda perdeu as 3 finais de Copa. Se você vê os jogos, a Holanda em 74 não fez um jogo espetacular, ela começou muito bem. E no segundo tempo, ela teve boas chances para empatar o jogo, pelo menos. Pelo menos para empatar o jogo. Então, se você faz uma análise do jogo, pelo menos o empate, a Holanda deveria ter conseguido ali naquela virada da Alemanha. E não era fácil, porque aquela Alemanha de 74, possivelmente é a melhor seleção da Alemanha de todos os tempos, jogando em casa. Sim, verdade. Então, era um jogo realmente muito desafiador, difícil. Em 78, sem o Cruyff, a Holanda estava empatando 1-1 com a Argentina e meteu uma bola na trave aos 45 do segundo tempo. Por exemplo, meteu uma bola... Quer dizer, a Holanda podia muito bem, por 1 centímetro. A Holanda não foi campeã em 78. E em 2010, por mais que a Espanha tivesse melhor time e merecesse pelo conjunto da obra, cara, o Robben estava na cara do Casillas, a bola na perna canhota dele. Cara, eu tava de frente, não, eu tava na lateral do lance. O Tostão do meu lado, torcendo para a Espanha. O Tostão adorava o tic-tac, Xavi, Iniesta, Barcelona. E eu torcendo que nem louco, né? Para realizar meu sonho de ver o Holanda campeão do mundo.
Aí a bola caiu acho que talvez eu tenha zicado ali. Eu pensei se eu gritei gol ou não antes. Dizem que gritar gol antes não sai. Cara, eu tava ali, o Robin na cara do Casinha, na perna canhota, escancarado. Eu falei, cara, já tava chorando e não foi. E na prorrogação teve outra chance. Então, quer dizer, nas 3 finais de Copa, embora a Holanda não tenha jogado tão bem como poderia, mas ela teve boa chance de ganhar as 3, cara. Então é um pecado. 74 foi o pior, assim, não jogou como ela vinha jogando, né? Quem viu o jogo, quem vê, assim, eu sou de 76, mas eu adoro futebol, eu já acompanhei e vi os jogos dessas Copas todas. 78 não foi uma Copa legal em todo sentido, foi uma Copa muito amarrada. Então, o Carrossel, em 74, ele tinha 2 grandes deficiências. Todo time que, se você procurar, vai ter algum ponto fraco. Se você pega os vídeos, eu tenho todos os vídeos, né? Todos os vídeos. Aliás, eu preciso pegar isso em CD, alguma coisa mais moderna, tal, digital. Eu tenho em VHS, eu vi em VHS. A Holanda finalizava muito mal em 64. Pega a Holanda 2-0 no Uruguai, que é um jogo marcante para o mundo conhecer o futebol total, né? O Carrossel. Não é nem legal pegar Brasil e Argentina, que foi 4-0, ou Brasil e Holanda, né? Holanda e Argentina em 74. Você pega Holanda e Uruguai, é um massacre, é um domínio tático, um abafo. O Uruguai não consegue dar 2 toques na bola, sabe? Ele fica amassado no campo de defesa. A Holanda apresentando para o mundo a linha de impedimento, entendeu? Fazendo marcação alta, pressão, né? O que hoje fala, né? A pressão pós-perda. A Holanda claro, da bola, empurrando cara. Lateral, obrigando o time a virar e ele cara, tinha é impressionante você pegar algum garoto hoje que faz curso de futebol, comentarista, vê os jogos da Holanda em 74, cara. Ali o futebol mudou. Tudo que tem até hoje, não, porque o Guardiola, porque não sei o quê, pressão pós-perda, perde, pressiona, linha de impedimento, linha alta, marcação, pressão. Cara, a Holanda em 74 fazia tudo isso, cara. Só que assim, ela criava muita chance de gol e finalizava muito mal. A quantidade de gols que a Holanda perdeu ao longo da Copa 64 é um número muito grande. E goleiro, né? A Holanda fez uma opção. O Youngblood, que era o goleiro, não era um grande goleiro embaixo das traves. Até na final mesmo, o gol que ele toma ali, a bola passa do lado dele, o goleiro de melhor nível pegaria. E aí foi muita opção do Cruyff na época optar por um goleiro que se adaptasse melhor ao esquema do Carrossel. Era um goleiro que, em tese, era mais rápido para sair até da área eventualmente, que é também discussão do futebol moderno. Um goleiro que talvez não seja o melhor embaixo das traves, mas que poderia atuar quase como se fosse um líbero. Então, muito da tese do Cruyff e do Rinus Mitchell já era também moderna nesse sentido, né? E a Holanda tinha goleiro melhor, né, do Feyenoord para ser o goleiro em tese de 64. Mas é só aí, chega de sofrer, vai, já foi. Então, beleza, vamos embora. Tá, e você falou aí da seleção, também falou do Flamengo, né? A seleção de 82 foi o melhor time que você viu jogar? Cara, assim, é o único time que me fez chorar, né? A única vez que eu chorei, como quase todo mundo da minha geração, eu chorei em 82 com a derrota, eram meus ídolos. Alguém falou em algum documentário aí que não eram jogadores, para nossa geração era como se fossem heróis, né? A gente via o cara fazendo gol, saía a assinatura, né? Zico, Falcão, né? Tal, assim. Pequenininho, eu não lembro dessa Copa assim. Cara, a Copa foi espetacular, assim. Claro que é memória afetiva, né? Eu lembro de eu ficar mascando chiclete, porque o álbum de figurinha na Copa de 82, você tinha que pegar o chiclete, pegar a figurinha para colar no álbum. Era uma figurinha toda... O papel era ralinho. Você, para bater figurinha, você batia 200 figurinhas, 200 voavam, entendeu? Então, foi uma Copa que ela começou a mudar o sistema dela. Foi a Copa, acho que a primeira com mais cara de globalização, assim. Porque as primeiras Copas eram basicamente América e Europa. Um ou outro país de fora. Então, a gente tinha pouca informação. Então, a gente, na hora que viu o time de Camarões, parecia assim, uns extraterrestres. Futebol africano, os caras na África jogam bola, Camarões, meu Deus, tal. Aí você vai lá, time do Sheik lá, você pega um Kuwait da vida, entendeu? Aí o cara entra no campo, aí o cara entra no campo. Cara, quem são esses caras? São os árabes, entendeu? Assim, então eu gostava de jogar o War, né? O mundo, assim. Sim. Então parecia uma Copa que, de fato, o mundo... Nova Zelândia, joga Brasil e Nova Zelândia.
caramba, como são esses caras, Nova Zelândia joga bola e tal. Não, os caras são bons, os caras são ruins, os caras são violentos. Você sabe assim, era uma. Aumentou o número de participantes nessa Copa, né, Rodrigo? Aumentou, mas era 24, né? Foram 24. Era 24, mas antes não eram 20. Em 78 não foram Não, 24. eram menos. Então, assim, foi já um processo de ampliação. O Avelange, que era o presidente da FIFA, ele tinha esse projeto que era muito político de expansão do futebol. Então, para ele, quanto mais gente, ele foi aumentando a Copa até 32 times deixasse. Hoje já tem esse projeto, já estão falando para o futuro muito quase certo que vai ter mais de 40. Mas assim, o Avelange foi aumentando, que para ele era mais voto, era politicamente era interessante. Mas assim, acho que até 32 a Copa é um número legal. Aumentar já acho que já está ficando over demais, entendeu? Over demais, né? Isso é meio, né, que nem plus a mais, né? Já está ficando over. Aí os times, assim, eram muito... Por mais que a gente estava tendo conhecimento pela primeira vez de alguns caras, mas a gente tinha curiosidade de ver o Maradona. A gente ouvia falar do Maradona, ouvia falar do Platini, do Boniek, entendeu? Do Paulo Rossi, do Rummenigge. Pô, eram uns caras, assim, que a gente... É uma coisa engraçada. Isso me reflete muito para quem é mais velho do que eu, que, por exemplo, assim, meu pai, sei lá, meu pai não fala tanto. Não, Di Stéfano jogava muito. Aí um dia eu cheguei, não meu pai, não, o primeiro cara que eu ouvi falar do Cruyff foi meu pai. Nossa, o Cruyff jogava muito. Pai, quantos jogos do Cruyff você viu na sua vida? Eu acho que meu pai só viu um jogo, que foi Brasil e Holanda em 74. Não, pai, quantos jogos você viu do Di Stéfano? Aí eu falando assim, cara, meu pai acho que nunca viu um jogo do Di Stéfano. Então como é que... Sabe, então tem muita gente que fala coisa do passado e não viu, entendeu? Por exemplo, eu ouvia falar muito de Didi. O Didi jogou demais, Didi do Botafogo. Claro, lógico. E então eu tinha essa imagem, o Didi jogou demais, embora no Real Madrid ele tenha ido mal, né? Não conseguiu vingar no Real Madrid. Então ele não fez tanto sucesso em clube internacional. Cara, eu fiz para um trabalho em 2008, eu vi todos os jogos do Brasil de 58 na Copa, que nem eu vi da Holanda de 64. Cara, vendo o Didi jogar na Copa 58, para mim foi melhor. Foi melhor que... Cara, ele foi o melhor mesmo, ele foi o melhor. Foi melhor. Né? Então, assim, você vai lá, você vai ver o Garrincha, você quer ver o Pelé, garoto e tal. Cara, eu vendo todos os jogos do Brasil de 58, eu fiquei embasbacado com o tamanho de bola que jogava o Didi, entendeu? Então, e ali é uma sensação legal que eu falo, poxa, eu não preciso ficar ouvindo agora um cara muito antigo me contar tanto do Didi, porque, sabe, aí você tem... Mas eu consegui ver o vídeo. O Zizinho, dizem que o Zizinho foi o grande cara durante muito tempo antes do Pelé. Eu não tenho lembrança nenhuma, imagem, praticamente a não ser gols de 50 e tal, do Zizinho. Então é muito de história. Então é legal quando você começa a ter, e as gerações atuais são muito privilegiadas, porque às vezes você, sei lá, de 60 para cá, você tem quase tudo em vídeo. Você consegue achar no YouTube da vida. Você quer ver um detalhe, como era o cara, o posicionamento, finalização, tal, você consegue ver muita coisa, né? Então a Copa de 82 é uma Copa que, pô, eu recomendaria para muita gente que não viu tentar ver vídeos, tal. Grandes times, grandes jogos, grandes jogadores. Foi uma Brasil Copa. E a Argentina é um jogaço. O Brasil dá uma aula de futebol. Não, o time da França era maravilhoso, cara. Excelente. Então você vê a França campeã de 98, a França campeã agora de 2018. Cara, a França de 82 me agradava mais, cara. E foi campeã europeia logo depois. 84, cara, que time maravilhoso, cara. Era aquela França de 82, entendeu? Então, pô, assim, tinha muito time legal, assim. Eu sei que hoje também tem, vai ter a próxima Copa do Mundo, vai ter time legal. Tem muito de memória afetiva, de ser garoto. Esses caras pareciam para mim, são deuses, né? Semideuses e tal. E foi uma Copa marcante para mim, assim. Eu sempre gostei muito de geografia, né? De ir ao mundo, de conhecer outros países, outras culturas. E eu cresci muito numa coisa assim, muito pelo meu pai, de tipo assim, o que joga bola é o Brasil, amigão, entendeu? Os reis do futebol são os brasileiros, os europeus são cinturas duras, esses caras não sabem jogar direito, eles têm preparo físico, mas não têm técnica, não são bons tecnicamente. E os argentinos e os uruguaios até que são bons, mas são cavalo, violentos, são os rivais, os vizinhos, entendeu? Então eu fui criado muito numa coisa assim, tem que torcer pro Brasil e o resto não é para respeitar, entendeu?
E aí eu ia ver uma Copa do Mundo, eu via o time da França e ficava encantado. Pô, Platini, Tigana. Falei, pô, esses caras jogam legal, são muito bons, entendeu? E você via Rummenigge, Bright, né? Eu falei, pô, na Alemanha tem jogador bom. Argentina, Maradona. Eu falei, pô, esse Maradona é foda, né? E aí eu fui perdendo esse preconceito com o qual eu fui criado, de que só quem joga bola é brasileiro. E fui me interessando cada vez mais para pegar informação dos outros países, dos outros times. O campeonato italiano passou a ser, de fato, o Eldorado da bola nos anos 80. Então eu começava a querer ver sempre na Bandeirantes, domingo, o jogo italiano, que era a chance que eu tinha de ver os. Então eu gostava do Flamengo muito porque tinha o Zico. O Zico saiu do Flamengo, eu tinha que ver o Udinese, queria ver pô, ele jogando lá, e aí lá tinha o Boniek, tinha o Falcão, tinha o Platini, Paulo Rossi, sabe? Os caras que tinham sido campeões, eliminados no Brasil, o Maradona foi para lá, aí depois veio o Gullit, Van Basten, sabe? Então, que delícia que era. Hoje é muito mais fácil, né? Porque você tem internet, TV a cabo. Então, você acha jogo de qualquer lugar, né? Você pode pegar informação e ver qualquer jogador, qualquer time, a qualquer hora, entendeu? Naquela época não tinha, assim, passava um jogo, você não, tenho que ver. É que nem ver filme ou novela, né? A sessão da tarde vai passar curtindo a vida doidado. Ou você assiste ali, ou você não assiste, né? Porque né? Hoje você tem, né? Você assiste na hora que você quiser. Lá naquela época, não. Você vai lançar um filme lá, o último Star Wars, Retorno de Jedi. Pô, vai passar segunda-feira, você tem que parar para ver, porque depois você não vai ver mais, entendeu? Lógico que veio o videocassete, você começar a alugar a fita, mas, cara, então tudo era mais difícil o acesso à informação, a esporte, a cultura, né? Então era uma caça para ver os jogos, os jogadores, os times. É uma fase romântica que o pessoal de hoje em dia não tem nem ideia, né, de como era. E, pô, isso foi até 96, cara. Eu já estava na Folha quando a internet chegou. A primeira vez que eu tive contato com a internet foi em janeiro de 96. A Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil, devia ter uns 300 jornalistas. Então, devia ter uns 300 terminais de computador, mais ou menos. Tinham só 2 computadores com internet, só 2. Olha só. E colocavam uma placa em cima, tinha um cartaz, né, assim em cima. Aqui tem internet, use, aproveite, pode ser útil para o seu trabalho, adquira informações, não sei o quê. E os jornalistas na época passavam reto, assim, não estavam nem aí. Imagina, cara, que bobagem isso daí. Jornalista puro ligando o telefone, sai na rua para caçar informação, né? Ler jornal, revista. Que é internet? Que porcaria essa daí? E eu fui lá eu lembro da Copa da África, que foi em janeiro, na África do Sul. A ESPN Brasil passou esse campeonato. Então eu comecei a pesquisar coisas dos times africanos ali na internet. Foi meio que uma experiência, um laboratório para a Eurocopa no meio do ano. Eu não fui enviado para a Eurocopa na Inglaterra e a Folha não mandou ninguém. Então eu fiz uma primeira grande cobertura de um grande evento pela internet. Então aí eu já conseguia ter acesso a declarações, notícias dos times, né, site da UEFA, das federações nacionais, de clubes e tal. E na época o pessoal, pô, mas você pode fazer isso, cara? Você tá pegando. É que é o site da FIFA, o cara coloca lá o máximo, você pega e usa. Ó, a Copa do Mundo agora vai ter 48 times, diz Infantino, presidente da FIFA. Aí o cara, pô, mas você pode usar isso aí? Você não tá lá, você não tá enviado? Eu falei, pô, cara, a internet tá pro mundo, né? Não tinha nem mídia social na época. Então, cara, como foi mudando, assim, não as nossas vidas, mas no meu trabalho também, né? Como a coisa mudou. Você sofria para ter uma informação do Real Madrid, do Barcelona. Eu escrevi muito sobre o Ajax de 95, que era um timaço. Mas... E não tinha internet. Então eu ficava guardando, pegando tudo de agência internacional que chegava do Ajax. Né? De vez em quando eu conseguia pegar alguma revista internacional. O Silvio Lancelotti pegava muito Guerin, tal, alguma coisa assim, nos anos 80 para comentar na Bandeirantes, campeonato italiano. Então era uma coisa meio que romântica, artística, assim. Aí depois de 96 vem a internet se populariza. Você quer pegar o Real Madrid, você vai agora aqui, você vai em qualquer site, você tem tudo. Você tem 1 zilhão de informações. Você sabe mais do Real Madrid do que do clube aqui o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, que você tinha aqui o treino à disposição, né?
realmente o mundo mudou muito e para melhor, né? Para quem é jornalista, para quem gosta de futebol internacional, hoje é uma facilidade. Por isso que eu digo, jornalista que hoje cobra de futebol internacional, com internet, aí é uma facilidade. Aí todo mundo, agora é molezinha, viu? O cara, eu sei de futebol nacional, videogame e tal. Mas a internet, sobretudo, aí o cara vai lá e se informa aqui e sabe tudo. Mas antes, amigo, putz, era um exercício de romantismo. Eu tinha que gostar bastante. Um trabalho artesanal, né, Rodrigo? Exatamente, cara. Poxa, era... Mas hoje em dia, claro que é bem melhor. Claro, e é legal, cara, ver você falar isso que seus olhos brilham, né? E aí eu tô viajando. Você tá falando, eu tô lembrando um monte de coisa aqui. Ali o show do esporte na Band, né? Na década de 80, que era legal. Eu gosto de vários. Eu sou professor de educação física, né? Eu adoro os esportes, trabalho com a variedade de esportes no meu canal, nas minhas aulas. Já naquela época eu assistia tudo que passava também, eu achava isso bem legal. E vendo você falar isso, os olhos brilhando, e eu lembrando, os meus aqui brilhando também. E aí, cara, você falando, a gente falando do futebol antigamente, de agora e tal, eu tinha até, vou fazer essa pergunta para você agora. Cara, e vou fazer pergunta, mas antes eu vou fazer uma análise. Eu vejo o pessoal pegando os números. Por exemplo, o futebol de 2008 para cá, ele mudou de muito novamente. O ataque ficou, não só o futebol, os esportes em geral. Se você pegar todos os esportes e você fizer um estudo analítico dos placares, não só dos placares, mas as chances criadas, situações de pontos, de cestas, de gols, de tries, o esporte que for, eles aumentaram muito em tudo. E a gente vê assim, o pessoal fazendo comparação com esses jogadores incríveis que nós temos agora, mas com o pessoal dos anos 90, que o futebol era muito mais amarrado, defesas muito mais fechadas. Igual aí, o Cristiano Ronaldo, toda a temporada, talvez ele saia da Juve agora, que é meu time na Itália. Talvez ele saia da Juve. Aí o pessoal, pô, o Cristiano Ronaldo bate... Pô, o pessoal fazia 30 gols no campeonato italiano na década de 90, por exemplo, não só porque eram sistemas mais fechados, mas também porque todos os melhores jogadores do mundo, basicamente, estavam na Liga Italiana. Isso pelo menos até 2005, 2006, e aí começou a virar mais a chave para a Premier League. Você acha justo, Rodrigo, pegar e fazer uma análise em cima dos jogadores, em cima apenas entre aspas, tá? De números e comparar épocas diferentes? Você acha que, porque assim, sem fazer uma análise da época em si, do tipo de futebol que se jogava, historicamente, fazendo agora uma análise não romântica, igual a gente está fazendo aqui, mas uma análise em cima disso. Não sei se você já parou para pensar a respeito disso, eu queria fazer essa pergunta para você. Não, assim, já refleti muito sobre isso. Eu li muitos livros sobre história do futebol, não só sobre tática. E eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Futebol começou, acho que estou vendo ali, né? Você tem aquele básico, né? Todo mundo tem, né? A pirâmide invertida, né? Laranjinha ali, né? Não dá para ler, não é? Não é ali na pirâmide invertida, a laranjinha? Sim, tem também. Então, que é o que todo mundo recomenda para quem quer conhecer um pouquinho de tática. Mas tem muitos livros, tão bons quanto, mais antigos. Então, quase tudo que está na pirâmide invertida, eu já tinha visto antes em livros mais antigos, normalmente claro, livros internacionais. Então, por exemplo, antes mesmo da chegada do WM, no final dos anos 20, década de 30, com Herbert Chapman, que era técnico do Arsenal, futebol tinha muito mais atacante, muito mais jogador de frente do que jogador de defesa. O WM, você monta as duas letras, você vai ver. Né? Então, até a década de 50, né, a Hungria força outros times a mudarem o sistema para se proteger. A Hungria, de 54, era um time muito ofensivo. Então, até ali, a Copa de 54 é uma Copa que tem gol para caramba. Cara, a Hungria ajuda muito. Mas é uma Copa com muita média de gols, que eu acho que é a última Copa que ainda é um futebol muito mais ofensivo do que defensivo. A história do quarto zagueiro, para quem não sabe, né, começa a linha de 4, por isso que a gente chama de quarto zagueiro, porque é o cara que vai desmontar de fato o WM e com o cara para formar a linha de 4. O Brasil de 58 já começa a mudar isso no mundo. É um exemplo de sucesso de um time que já começa a jogar com linha de 4. E aí o futebol começa. Aí você fala, pô, mas o Brasil de 58 era defensivo, com Pelé, com Garrincha. Claro que para os tempos atuais é um futebol muito ofensivo. Mas se você pega para os primórdios do futebol,
quando o time atacava com 7 às vezes, entendeu? É. Tô falando de coisa... Era estilo rugby. Eles Então, era jogavam, exatamente. era o Depois, chutão, era o que Henrique era chutão, aglomerar, você fazia bloqueio, pancada e entrava com o então, o famoso ataque do Santos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, você fala, são 5 homens de frente, mas o Mengalvio recuava, voltava um pouco mais, né? O Zagallo jogava na frente, virou um símbolo de ponta que recua para compor o meio campo. Então, eu acho que a partir da Copa 58, o Brasil com futebol arte, claro, maravilhoso, mas você já começa a haver uma diminuição de jogadores de frente e aumento de jogadores de trás. O quarto zagueiro passa a ser o grande símbolo, né? A linha de 4, você precisa ter 4 caras atrás para liberar talento ali na frente. Então, a Copa de 54, eu acho que para 58 é um marco nesse sentido. Até 54 é um futebol que era muito mais agressivo, muito jogador na frente. Aí você vou pular 30 anos, 40 do tempo. O 3-5-2, que começou a ter sucesso e virou moda nos anos 80, a Argentina de 86 ganhou a Copa com 3 zagueiros, jogando nesse sistema. O Sepp Piontek na Dinamarca, em 84, já estava utilizando com 3 zagueiros. Ele é considerado meio que o precursor dessa nova onda. Mas você pega, por exemplo, o PVC, nos livros dele, o PVC ele monta a Itália de 82 com 3 zagueiros. O Scirea era líbero, né? Então aí liberava outros jogadores para caçar, tipo Gentili e tal. Mas no PVC, é uma questão discutível, mas ele monta, por exemplo, com 3 zagueiros. O WM, em tese, já tinha 3. Você pode falar que tinham 3. Os times jogavam com 3, né? 3 caras, 2 no meio e 5 no ataque. Mas qual que era o raciocínio do 3-5-2? Boa parte dos times nos anos 80, anos 70, anos 80, jogavam com 2 atacantes. Tinham só 2. Já não era aquele futebol do passado de 7, de 5, de 3. Na década de 70 saía muito poucos gols, assim, exceto pelo Feyenoord, pelo Ajax, né? Então, aí você vê, quase todos os times jogando com 2 atacantes, para que você teria... Era uma questão matemática, do Sepp Piontek que ele pensava. Se você tem 2 atacantes, para que eu vou deixar 4 caras para marcar 2? 3 é o suficiente. Ficam 2 caras, um em cada um, e fica um cara na sobra. Tá bom demais. E libera outros jogadores. Esse é o conceito do 3-5-2. Sim. Para que você vai usar 4 caras para marcar 2? 3 funcionam. Então, o futebol ele vai mudando assim muito de acordo com o número de... O Zagallo chegou em algum momento nos anos 90 a preconizar, ele falou, o futebol do futuro vai ser 4-6-0, não vai ter atacante. Sim. E aí começou muito essa discussão que a gente tem até hoje, como se o Guardiola tivesse inventado o falso 9. O São Paulo do Tele não tinha centroavante. Quem é o centroavante do São Paulo do Tele? Não tinha. O Palinha fazia muito isso daí. Né? Então, você tinha o Raí, o Miller, o Palinha, o Cafu em muitos jogos decisivos, inclusive o Vitor virou lateral direito, o Cafu foi adiantado. Sim. O São Paulo não tinha um centroavante, não tinha o Nunes do Flamengo de 81. Mas nessa época, né, Rodrigo, muita gente jogava assim, sem centroavante. Você até pega, por exemplo, centroavante igual o Evair, que para mim é um excepcional jogador, mas ele não era aquele tipo de centroavantão, tipo o Nunes. Aí você vai falar do Chicão no Botafogo, mais ou menos falando dessa época aí no começo dos anos 90. Os times, eles já rodavam muito ali. O Tele, ele gostava de fazer isso. Se você pega a seleção de 82, tinha o Serginho. Mas o Tele queria usar mesmo o Reinaldo, que era um centroavante que o Careca foi cortado um pouco antes por lesão. Sim. Tinha gente que queria, muita gente, com alguma razão, preferia o Roberto Dinamite de centroavante ao Serginho. Sim. O Brasil tinha uma cultura de um homem-gol, até porque o Brasil tinha muitos centroavantes, né, de qualidade. Mesmo depois, o Romário em 94, aí vem o Ronaldo, e aí vai caindo um pouco o nível, né? Você vai para... Luiz Fabiano, Fred, chegar ao ponto de Gabriel Jesus não fazer um gol na Copa de 2018, centroavante entre aspas, né? Mas assim, eu dei um exemplo aqui, o São Paulo Tele é um time que ganhou muita coisa, é um time histórico que não tinha centroavante. Então, assim, e o Zagallo, que naquela época depois veio ser campeão em 94 como coordenador, depois foi ser técnico, ele falava que a tendência ia ser um pouco essa, de time às vezes sem atacante, congestionando o meio campo. E é claro que isso reflete no número de gols, que acho que era a tua tese de pergunta, né? A Copa de 90 na Itália foi a Copa com menor média de gols, né? É uma Copa que foi muito pobre, poucos jogos vistosos,
uma Copa muito tática. Acho que tem um pouco a ver com a época, né? O futebol italiano estava em alta, e o futebol italiano é muito tático, é muito defensivista muitas vezes, né? Então era difícil ter chance de gol. Foi uma Copa muito amarrada, bem diferente da Copa de 82, ou até já da Copa de 98 na França, que já foi outra Copa na Europa mais aberta, com times mais ofensivos. A Holanda de 98 jogava muito bem, a Croácia fez uma grande campanha, o Brasil era um time bastante ofensivo e que fazia muito gol. A França, que acabou sendo campeã, era um time mais defensivo, ela foi campeã muito pela defesa, o centroavante dela era ruim, Guivarch. A França foi campeã apesar do Guivarch. Então, assim, se você pega a história do futebol, você consegue pegar contextos assim que estão na moda. Por exemplo, mais recentemente, a Copa de 2014 marcou muitos times defendendo com linha de 5. O Chelsea do Conte, que foi um time que virou exemplo de clube, de se defender, você usa 3 zagueiros, mas quando você está sendo atacado, os alas voltam para defender. Então, a Holanda jogou assim em 2014, o México jogou assim, a Costa Rica, que foi para as quartas de final com uma defesa poderosa, quase não era vazada, defendia com 5. Então, hoje você vê muitos times com isso, né? Os 3 zagueiros é muito para você, se quando é atacado, você proteger, se defender com 5. E aí você fala, pô, mas então a média de gols vai cair? Não necessariamente, mas a questão tática você tem uma evolução que vai refletindo na média de gols, dos campeonatos, das Copas. Tem uma série de fatores, assim, o futebol é muito como qualquer esporte, ele muda, ele evolui. Você que é professor de educação física, questão física, ela é fundamental. Até 74, pelo menos, assim, para a Holanda fazer aquilo que ela fazia, os caras tinham que estar muito bem preparados fisicamente. O Brasil ganhou de 70 a Copa, muito na questão física. Muito, era o time. Também apresentou algumas coisas novas também, né, Rodrigo? Não, mas assim, o Brasil ficou 3 meses se preparando para a Copa de 70. Se adaptou, se aclimatou à altitude. Então o Brasil estava voando. Foi uma Copa em clima quente, com altitude. Os europeus estavam morrendo. A Itália jogou semifinal contra a Alemanha, chegou contra o Brasil na final. Não estou desmerecendo aquilo, claro, o título do Brasil de 70, que tinha uma defesa um tanto quanto vulnerável. Mas, assim, a questão física ajudou muito, turbinou muito o Brasil. Para a Holanda fazer o que ela fez em 74, eles tinham que estar muito bem preparados. É o caso de hoje. Para um time ficar marcando em cima, pressão alta, sufocar, se os caras não tiverem gás para ficar correndo, você corre mais sem a bola do que com a bola. Com a bola você para e vai tocando, né? Jogo posicional, que hoje está na moda, tá, o jogo posicional. Você vai correr, se desgastar quando você está sem a bola. Esses times que abafam, que sufocam. Então, você com um ritmo de jogo hoje tão intenso, se você não tiver uma preparação física elevada, o Jorge Jesus falou sobre isso no Flamengo. Ele agradeceu a preparação física, porque assim, o jeito que o Flamengo de 2019 jogava, se os caras não tivessem bem preparados fisicamente, não dava. Quando veio depois outros treinadores, né, o Domi e até o Rogério, no começo os caras estavam mal fisicamente, não vai dar para marcar em cima, para sufocar o adversário, para apertar. O Crespo no São Paulo até agora, que é um jogo muito intenso, se os caras não estiverem na ponta dos cascos, e um dos segredos, para quem não sabe, do Crespo, é o auxiliar dele, que é o preparador físico, Alejandro Coan. Dizem que o cara é um monstro. Então, para o São Paulo conseguir marcar como ele está marcando, ser esse time feroz, os caras têm que estar muito bem fisicamente. Se não tiver, não consegue abafar, apertar, dificultar a saída de bola do adversário. Isso em qualquer time, né? Então, hoje, às vezes, o cara, mas os jogos estão muito feios. Se vê a final da Libertadores, mas não tem muita chance de gol. Final do Paulista, 2 anos seguidos, né? 2 clássicos, Corinthians e Palmeiras, agora Palmeiras e São Paulo, quase não tem chance de gol. É porque a marcação é feroz, assim, você não dá espaço para o adversário. Então, você criar alguma coisa, gerar situação, é difícil. Goste ou não, é o futebol de hoje. Aí você vai falar, o Guardiola sempre que é o grande exemplo de um futebol mais vistoso, que tenta jogar tal. Primeiro, ele tem que estar com o time bem preparado fisicamente, e ele roda bastante o time, as opções, ele joga ser centroavante e tal. Ele ainda está numa liga que tem muito contato físico, muita imposição física, e ele conseguiu vencer implementando o tipo de jogo dele que é mais vistoso. Mas nem sempre vai dar certo, cara. Você tem um tipo de jogo hoje com
com essa marcação feroz que algum cara pode te fazer e travar qualquer time. É muito assim, eu não sou um cara assim preso a um determinado sistema, entendeu? Por mais que eu goste da Holanda e o Guardiola bebeu muito na fonte do Cruyff e tal, eu respeito um Mourinho, respeito demais o Mourinho na parte tática, sistema defensivo. Dentro das regras, você pode fazer o estilo de jogo que te bem entender. Às vezes você tem um time que tem mais talento, você pode jogar de uma forma mais ofensiva, às vezes você não tem. Você tem que entender um técnico que é de um time pequeno, que tem limitações, de ele se proteger, de ele jogar de forma reativa no contra-ataque. Então eu não fico assim punindo muito o treinador ou rotulando demais treinador. Esse aqui é legal, esse aqui não é, sabe? Cada um sabe, tem que achar soluções para os seus problemas, entendeu? Sabe, o calo aperta, né, Rodrigo? Exatamente. Eu vejo que aqui na América do Sul, tirando o River Plate, que joga um jogo mais solto, mas não despreocupado com a defesa, eu vejo na Europa um jogo, eles marcam bem, estão super bem, jogam de forma mais compacta e saem muitos gols lá. E muitos desses times jogam com 3, nem é tanto para fechar espaço, mas muitas vezes para ter um homem a mais para sair para o jogo. Às vezes uma saída lavoupiana, alguma maneira assim de sair para o jogo também. Rodrigo, agora eu vou voltar, vou sair desse papo, entrar no papo de lista contigo. Você falou que gosta de... Quer dizer, a gente vai mudar um pouco de assunto aí. Você falou que gosta de... E também eu sei que o seu tempo já está um pouco apertado. Você gosta de times de fora e tudo? Eu vou falar os times assim que eu gosto, times estrangeiros. Eu gosto porque, assim, eu sou torcedor do Vasco da Gama. Eu sou torcedor do Vasco. É meu time, ok, beleza. Mas eu gosto de acompanhar as ligas torcendo para algum time que isso para mim é maneiro. Pô, eu vou torcer para aquele time ali e tal. Aqui eu gosto, por exemplo, na Argentina eu gosto do Racing. Lá na Europa, na Itália, eu sou Juventus, que é o time que eu torço há mais tempo fora. Eu gosto do Ajax na Holanda, eu gosto do Celtic ali na Escócia. Na Inglaterra eu sou o United. Quais são os seus times assim nessas ligas? Ou você não tem? Você é só Milan e Ajax e ponto final? Cara, eu tenho muitos times, já para não tomar muito teu tempo, aí eu vou tentar agilizar. O meu time favorito, clube estrangeiro, é o Ajax, porque eu torço para a Holanda, é uma coisa meio que associativa. O Ajax da base para a Holanda, eu torço muito pelo futebol holandês, né? O Ajax forte, consequentemente a Holanda fica mais forte. Então o Ajax, se tem Ajax contra qualquer time na Europa, na final da Champions League, eu vou torcer para o Ajax, entendeu? Sim. Quem me acompanha muito meu trabalho na Premier League sabe que na Inglaterra eu sou Liverpool. Uhum. Eu tenho simpatia para alguns outros times na Inglaterra, tipo Nottingham Forest, meio como se fosse meu segundo time. Eu torço muito para o Nottingham Forest voltar à Premier League, por exemplo. Mas meu time na Inglaterra é o Liverpool. Influência dos anos 80, time que eu vi jogar, né? Aprendi a gostar do futebol inglês. Para mim, o Liverpool, que era o grandão, antes da Premier League era o grande campeão. A minha irmã é bitomaníaca, sempre gostou muito de Liverpool, vai muito para lá. Então, desde garoto, o Liverpool, John Barnes, adorava o John Barnes e tal. O Real Madrid é o meu time favorito na Espanha, por questão familiar. Meu avô é espanhol, era, né? Meu avô falecido. Meu avô era galego, ele torcia na Galícia para o Celta e na Espanha como um todo para o Real Madrid. Ele veio para o Brasil, o Real Madrid é o clube que mais bem representa a Espanha. Então eu cresci com o meu avô torcendo para o Real Madrid. E Rodrigo, só quem não sabe, o avô do Rodrigo fundou o Galícia Esporte Clube lá na Bahia. Então, é um dos times no Brasil que eu tenho simpatia demais, né? Nesse caso, o Galícia, por questão familiar. Mas, assim, no Brasil, eu gosto do Bom Sucesso, no Rio, que é a mãe dos meus filhos, eu conheci em Bom Sucesso, então eu frequentava muito Bom Sucesso, a Teixeira de Castro. Então, eu torço para o Bom Sucesso no Rio. Depois peguei simpatia pelo Nova Iguaçu, que joga de laranja, né? Eu tive uma namorada de Nova Iguaçu e eu fiquei muito amigo do Zinho, né, que é patrono do clube, joga de laranja, então eu torço para o Nova Iguaçu também no Rio. Em Minas, meu pai é mineiro, eu tenho parentes em Passos e Alfenas, eu acabei tendo contato com o Passense, com o Alfenense. Tem vários clubes que eu vou tendo simpatia menores, assim. A minha mãe torce para o Juventus da Moca, em São Paulo. Então, claro, eu também tenho uma simpatia pelo... Quase todo mundo que é de São Paulo tem simpatia pelo Juventus, como se fosse um América, mais ou menos, no Rio, né? Sim. Conseguindo fora. Então, eu falei, Ajax, Real Madrid, o Celta na Espanha, em menor grau, mas também por família, o Liverpool, Nottingham Forest.
Aí eu tenho o Milan, é o primeiro clube estrangeiro que de fato espontaneamente eu torci. E eu não preciso nem dizer por quê, né? Gullit e Van Basten que me moldaram, depois o Rijkaard. E aí você vai acompanhando Baresi, Maldini e tal. O Milan é meu time favorito na Itália. Dinamo de Kiev é meu time do leste europeu. Muito por questão da luta contra o nazismo, o jogo da vida, o famoso jogo da vida. Então, assim, não é porque o Dinamo de Kiev hoje é mais um time meio que mercantilista, começou a ter um monte de estrangeiro e tal, mas assim, e às vezes você fica meio chateado quando você vai vendo um caso, por exemplo, de racismo, né? Não é uma exclusividade, né? Mas assim como o Dinamo de Kiev me encantou por uma história bonita do passado, de luta contra o nazismo, é mais um clube que, mas assim, pô, na Europa você vai trombar com muitos casos de racismo que te fazem repensar algumas coisas, né? Então, pesou assim. Em geral, em cada país, eu tendo a torcer, eu ter simpatia pelo time de maior tradição internacional. Então, aí, se você vai com esse raciocínio, eu sou o Bayern, eu gosto do Bayern, respeito demais o Bayern na Alemanha. Era o Benfica em Portugal, embora o Porto tenha sido bicampeão do mundo. O Benfica não tem esse título, né? Eu não vi o Benfica ganhar título internacional, né? Então era muito pelo passado. Então fica meio assim. O Paris Saint-Germain é um time que me despertou a preferência pela tradição. Ele tinha ganhado uma Recopa com o Raí, né? Time de caras que eu gosto, Ricardo Gomes, nos anos 90. Agora o PSG virou modinha, né? Do Neymar, né? Endinheirado e tal. Eu gostava do PSG mais da época mais antiga. Agora até fica meio chato. É simpático mesmo. Então, assim, tem muitos clubes que eu passei a gostar por conhecer pessoalmente, assim, sei lá. No Japão, eu peguei simpatia pelo Oita Trinita. Oita Trinita? Eu estava na Copa de 2002 e eu fui para a ilha de Oita, que é no sul. Pô, foi super bem tratado, recebido por crianças no aeroporto, me dando presente no hotel, lembrança. Sabe, um lugar assim que foi tão cativo, cara. Na época eu lembro que acho que era o Péricles Chamusca, que era o técnico do Oita Trinita até. Tava na segunda divisão, né, da J-League. E então, sei lá, não tinha time no Japão, por passar ali e ter sido tão bem tratado, eu gostei do lugar, da região, das pessoas. Eu falei, cara, vou torcer para esse time. Um pouco assim nos Estados Unidos com Los Angeles, que é a Califórnia, é meu estado favorito nos Estados Unidos. O Los Angeles Galaxy, alguns jogadores que foram bacanas. Eu gosto do Beckham, por exemplo. As experiências pessoais que eu tive com o Beckham foram muito bacanas. As pessoas têm uma imagem muito equivocada do Beckham, como jogador e como pessoa. O Beckham é humilde demais, cara. Que cara, por tanto que ele gera e movimenta, cara, é um cara humilde. Eu tive decepção com alguns caras que eu gostava, assim, pessoalmente, inclusive o Gullit, por exemplo. E com o Beckham é o contrário, assim, cara. Quando você conhece a pessoa, você vai vendo mudando muito do jeito que você se imagina e tal. Aqui, eu tô com a camisa do Peñarol, fiz o jogo do Peñarol. O Peñarol, pela mística, time que praticamente ajudou a fundar a Libertadores e tal. Legal. O Peñarol é meu time no Uruguai, o Independiente, teu rival, é meu time na Argentina, o Rei de Copas ainda. Então, por exemplo, assim, no Peru, eu fui para Cusco, depois para o Machu Picchu, eu fui visitar o Cienciano, que é o único time peruano que ganhou um torneio internacional, ganhou a Copa Sul-Americana em 2003. Então, eu já teria uma tendência para o Cienciano. Eu conheci lá o clube, os jogadores e tal. Então, pô, no Peru você torce para o Cienciano? Eu não fico me matando, né? É hipocrisia dizer para você que, pô, eu torço para o Cienciano no Peru. É um pouco de exagero. Para o Ajax eu torço mesmo. Eu torço bastante, sabe? Assim, Liverpool tal. Tem times que são assim, que o Milan tal, são times que são mais próximos de mim. Não é todo lugar que eu vou ter Lógico. então, na África do Sul, a associação com o Ajax e Holanda. Eu fui torcer para o Ajax Cape Town. Adorei, eu fiquei na África do Sul, a minha base era a Cidade do Cabo, que é maravilhosa. Parece muito o Rio de Janeiro. A temperatura é muito diferente, né? Porque a Cidade do Cabo ela está na mesma altura de Buenos Aires. Então é uma cidade fria. Sim. Mas a geografia, cara, que do Rio de Janeiro é maravilhosa, as pedras e tal, e mar, a Cidade do Cabo tem isso. Né? Aliás, pela Pangeia, né, o Brasil era colado na África, né? Você pega o mapa do mundo, para quem não sabe. Então eu não sei, cara, se a África do Sul, onde é que ela pegava exatamente? Se ela pegava no Rio de Janeiro. As pecinhas ali.
pega o mapa mundo e tenta encaixar a África aqui no Brasil. Não sei se vai dar Rio de Janeiro com a Cidade do Cabo, mas elas são muito parecidas, assim, cara. Então, a África do Sul, Jacques Cape Town. Então, é por aí, entendeu? Assim, eu tenho simpatia por muitos times. Alguns eu torço mais do que outros. Às vezes tem a ver com fase, né? Às vezes tem fase que você, tá mais legal torcer para esse time do que para outro, né? Tem vezes que são simpatias, assim, meio que de uma temporada. Eu acabei, acho que quase todo mundo torcendo para o Leicester ser campeão naquela temporada na Inglaterra em 2016, entendeu? A história é tão bacana, o Liverpool não ia ser campeão, então você sabe, você vai, o Leicester, cara, ia ser demais, você acaba indo junto com o time. Tem essas torcidas, assim, meio que pontuais, né? A Sampdoria lá no começo dos anos 90 também, quando foi campeão. 91, cara, que time, era meio que muito... É um hino maravilhoso também, cara. Então, meu coração é grande. É gigante. Quem ama o futebol tem que ter o coração desse pra gente gostar de outros. Hoje eu vi o vídeo que é aniversário do River Plate, né? 25 de maio. Quem conhece a Argentina sabe a importância da data, 25 de maio e tal. E eles lançaram um vídeo simplesmente lindo. Você vê o vídeo, você chora de tão bonito que é. E é isso. Rodrigo, pode falar. Não, você me lembrou do River, cara. Eu tenho que correr para a TV. Eu vou gravar, não vai ser gravado de casa, no home office. Eu vou no prédio da ESPN comentar hoje River e Fluminense, um jogo decisivo. Então eu tenho que me aprontar e sair correndo. Então, só para finalizar aqui, Rodrigo. Cara, fala aí, e assim, te convido, se você puder, você topa outro bate-papo comigo aqui? Vamos ver mais para frente, né? Mais para frente, relaxa. Mais para frente, porque tem, cara, a quantidade de gente que me pede, cara, você não tem ideia, cara. E assim, além das coisas do dia a dia, a gente tenta atender todo mundo, né? Né? Então, mas mais para frente a gente pode fazer sim, claro. Não, lógico. Boa, Rodrigo. Vou fechar aqui, Rodrigo. Sei que é um cara tão ligado no futebol internacional, falou tantos times, e ele não falou ali, mas ele falou algumas aí. Foi em várias Copas do Mundo, várias Champions. O cara rodado no bom sentido, todo sentido. Fala a sua seleção do mundo de todos os tempos aí, para a gente encerrar aqui. A sua seleção. Você não tem ela assim, pronta de cabeça, não? Porque não. Tem alguns nomes que são fáceis, né? Mas, por exemplo, goleiro é uma tese que eu tenho, e algumas pessoas também abraçam essa tese. Os goleiros mais recentes são melhores que os goleiros do passado. Você não vai botar o Aranha Negra? Eu respeito demais a Aranha Negra, Sepp Maier, entendeu? Só que assim, a posição de goleiro evoluiu demais. Então eu tenho que votar em alguém novo, né? Tipo Buffon ou Neuer, para ficar. Seria ser entre Buffon e Neuer. E eu acho que eu ficaria com o Neuer, talvez, pela questão dos pés, né? Que ele supera o Buffon nisso. Então, é claro que é difícil você botar num cara que ainda está em atividade, né? Ainda pode decepcionar. Até o Buffon ainda está no largo osso, né? Então, acho que eu ficaria... Fazer um Buffon e Neuer aí, que são dois caras que estão na ativa ainda, mas seria um dos dois, certamente. Aí na defesa, cara... Eu posso falar a minha, Rodrigo? Enquanto você vai... Lógico. Se você tem a sua pronta, vai lá. Você até me ajuda. Eu não preciso nem olhar. A minha é Buffon, aí eu jogaria com 3 zagueiros. Eu jogaria com Beckenbauer, Baresi e Maldini. Aí o meu meio-campo eu colocaria o Cruyff, Zidane, Pelé e Maradona. No ataque, Cristiano Ronaldo, Messi e Romário. Mas, assim, se alguém discordar do Romário e falar Garrincha, ou até o Ronaldo, ou você pode vir e falar, não, vou colocar o Van Basten aí, tudo bem. Eu coloco. Então, é mais fácil você começar da frente para trás, entendeu? Então, Gostou da minha seleção, Rodrigo? Não, a tua seleção é muito boa, tal. Então tem caras que não podem faltar na minha, que eu não deixaria de fora da minha. Então eu acho que a minha teria, sei lá, na frente, Messi, Van Basten e Pelé. Uhum. Eu nunca pensei, vamos botar na frente lá, Messi, Van Basten e Pelé. Tá? Aí no meio tem que ter o Cruyff e o Maradona. Esses dois estão no meu também, só que eu coloquei o Pelé no meio. Então, que o Pelé você pode botar... É que nem o Cruyff era o centroavante da... O Cruyff jogou em todas as posições. Então, mas assim, não, mas o Cruyff, se você monta no papel o Carrossel 74, sim, o Cruyff é o centroavante. Fizeram a eleição agora da bola de ouro da história, o Cruyff estava concorrendo como centroavante, com o Ronaldo, com o Romário.
Uhum. Entendeu? Então eu botaria no meio o Cruyff, o Maradona, com certeza. Na defesa, certamente tem o Beckenbauer. Eu vou botar o Zidane no meio. Fica Zidane, Cruyff e Maradona. Igualzinho o meu. A estratégia de botar 3 zagueiros é ótima, a tua, e eu usei muito isso em seleções de clubes. Eu fiz 130 clubes de Eu... todos os tempos. Quando você põe 3 defensores, é uma forma de você botar a cara melhor do meio para frente, entendeu? Exato. Exatamente. Essa daí. Baresi eu colocaria junto com você. Baresi e Beckenbauer, vou botar o Neuer na frente. Neuer. Então vai ficar para mim. Eu vou fazer 3-4-3. Vai ficar. Eu vou botar o de Stefano. Então eu vou botar o de Stefano no meio campo. Vai ficar Tá. Zidane de volante. Zidane é meu Aham. volante. Aham. Cruyff, de Stefano, Maradona, Messi, Van Basten e Pelé. Tá faltando um cara na defesa. Isso. Ó, a sua seleção até agora, Neuer. Aí você colocou Baresi, Beckenbauer atrás. Eu coloquei o Maldini. Tá faltando um no seu. O meu meio-campo com Cruyff, Maradona, Zidane e o Pelé. Aí você colocou o Pelé no ataque e você colocou o Cruyff, Maradona, Zidane e Di Stefano. Pô, Aí não o tem seu nem... ataque é o Pelé, Van Basten e Messi. Então, cara, não tem nenhum uruguaio, né? Que pecado, né, cara? Eu podia recuar o Obdúlio Varela pra zaga. Ele é volante, botar o Podia. grande. Podia botar, cara, só pra ter um uruguaio. Eu quero. Giuseppe Meazza não tá. Deixa eu ver. De italiano tá bom, né, cara? Se eu botar podia botar o Maldini aqui também. Aí vai ficar muito parecido com a tua, o mesmo trio de zaga. Mas quer ver, cara? Outro defensor. Ele não Na ia. minha, na minha Holanda de todos os tempos, o Frank de Boer tá. O Rijkaard poderia ser recuado para a zaga. O Bob Moore era um bom nome para a zaga, para ser um dos zagueiros da Inglaterra. Bob Charlton é reserva aqui desse meio aqui, ó. Sem dúvida. Passarella, que é um dos maiores artilheiros. Passarela. O Passarella é um bom nome pela liderança e ele é um dos maiores defensores artilheiros da história. Ele e o Koeman brigam por isso, né? E jogava muito também. Jogava muito. Passarella é uma boa pedida aqui, cara. Argentino já tem 2, né? Tem 3, né? Tem o Stefano. Os 3 tem que estar: Stefano, Maradona e Messi. Cara. Pô, vai ser muito Argentina, hein, cara? Meteu Passarella aí. Zaga tem. Não adianta, cara. Zaga, defesa é Itália, cara. Tem que ter Maldini. Vai, fica mesmo aí. Baresi, Beckenbauer e Maldini. O Beckenbauer de líbero. Bem que, bom, a briga é boa, né, cara? Porque Eu você também tem coloco ele de líbero. o Baresi era um líbero que jogava muito adiantado, fazia o pressing, a linha de impedimento, Sim. cara. O Beckenbauer era jogador de meio campo, ele foi recuado, né? Mas acho que era isso aí, cara. Cara, Deixa eu parecido. ver. Na minha ficou quanto? 2 alemães, né? Ficou não, um alemão, só o Neuer. Ficaram 2, o Neuer e o Beckenbauer. Neuer e Beckenbauer. Ficaram na sua 2 italianos, Baresi e Maldini. Na minha ficaram 3, que eu coloquei o Buffon também. Um holandês, eu achei que você ia tentar colocar um outro holandês aí. Não, o Gullit para mim fica no banco. O Gullit fica no banco. O Garrincha fica no banco, né? O Garrincha é um pecado. Você vê, o Brasil só ter um, na minha, também é pesado, né? O Garrincha fica no meu banco, vai. Mas seria isso aí. É isso aí. Neuer, Baresi, Beckenbauer, Maldini, Zidane, Cruyff, de Stefano, Maradona, Messi, Van Basten e Pelé. CR7 também no banco. Show, show. Galera, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo tem que sair agora, ele vai comentar o jogo do River e Flu. Rodrigo, obrigado, cara. Você é uma simpatia, você é gente fina demais. Sucesso sempre no seu trabalho. Estou sempre te acompanhando, você sabe disso, que eu estou sempre enviando os twitters. Grande beijo para você e para todo mundo. Rodrigo, brigadão, hein? Forte abraço, amigo. Olha, na minha despedida, quem quiser alguma pergunta, sugestão, crítica, não sei o quê, eu sou @Rodrigo Bueno TV no Twitter, @Rodrigo Bueno Bubu no Instagram, no Facebook, minha página Rodrigo Bueno Jornalista, e tem também meu blog no site da ESPN, blog do Rodrigo Bueno no site da ESPN, para quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Vai ser um prazer. Um abraço, Juliano. Tira uma foto com essa camisa e com esse fundo, que eu quero colocar lá no meu álbum Bubu Holanda. Quem também está acompanhando,
Se você tem uma camisa da Holanda, tira a foto, manda para mim, pode ser em qualquer mídia minha ou no meu e-mail, tal, e que aí eu posto nesse álbum Bubu Holanda, tem mais de 200 pessoas lá, brasileiros, que vestem em algum momento a camisa da Holanda. E acho que é isso aí, Juliano. Um grande abraço, estou na expectativa da tua foto, como a minha despedida tradicional. Abraço! Valeu. O pessoal vai achar que é o Robin lá, hein? Mas não é não. Sou eu, hein, galera? Valeu.